fora do Estado, nada contra o Estado e tudo dentro do Estado. De quem você acha que é essa frase? De um líder socialista ou de alguém de um movimento de extrema-direita, como o de Benito Mussolini? A aula hoje é sobre o fascismo. Aliás, essa palavra que muita gente fala, Além de ter você. O grande símbolo do fascismo é o homem de bem. Batman é fascista. Terrorismo fascista e antidemocrático. ninguém sabe o que significa. O que é fascismo? É um tema importante de se tratar. Então, meu amigo pensante, meu nome é Rafael, esse é Filosofia e Cafeína, e vamos tratar do que de fato é fascismo. Fique até o final do vídeo, que vão aparecer algumas obras, como tem a música que começou a tocar aqui de fundo, que agora tá um pouquinho mais alto, discutir esse tema, que é importante que a gente saiba. E se você ficar até o final do vídeo, vai ver um pouco das minhas previsões apocalípticas sobre esse tema. Então, vamos entender bem esse tema. Já peço um like, porque não é um tema que o YouTube gosta de divulgar. Então, já que eu não me ajudo, me ajude. E vamos descobrir o que é isso, então. Isso. Vamos tratar desse tema. Antes disso, vamos tentar definir o que seria o fascismo histórico, que aconteceu principalmente no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e o que seria esse fascismo que permeia os dias, ou esse fascismo como ideologia. Começou e nem terminou quando um partido fascista, o nacional-fascista, chegou ao poder. Aliás, a gente vai fazer esse vídeo tanto do nacional-fascismo do Benito Mussolini, quanto do nacional-socialismo do Hitler. Então, o que é essa questão de socialismo, fascismo, direita e esquerda? Esse vídeo vai fazer muito sentido com outro que eu já gravei no canal, mas este tema aqui vamos ter que discutir. Por enquanto tá tudo tranquilo. O nacionalsocialismo e o nacionalfascismo, eles vão usar muito temas e símbolos do passado, a gente vai chamar de iconografia. Ou seja, toda a arte vai trazer uma ideia. Então, tudo que tem cara de fascismo vai trazer a mesma ideia, ou cara de um projeto socialista. No caso do fascismo, ele vai remeter ao Império Romano. Tanto o nacionalsocialismo quanto o nacionalfascismo tem nacional no nome. E não é por acaso, é por conta de uma coisa chamada nacionalismo, que é uma ideia de que aquele país merece ser grande, tem algo impedindo ele, e ele vai ser grande agora, porque agora a gente vai enfrentar o inimigo, e aí sim a coisa vai acontecer. Como um dia foi no passado, como deveria ter sido feito. Então essa construção de narrativa é o que vai ser muito importante para a construção do fascismo. No caso de Roma, ou da Itália, ou melhor ainda, República Social Italiana, nós vamos ter o Império Romano como iconografia. Claro que a águia do Império Romano você vai ver em outros lugares que não tem nada a ver com Roma, você vai ver no nacional-socialismo, no nazismo, mas aqui o principal símbolo que o Mussolini vai trazer é o facho. Ou seja, se você ouvir alguém falando de fascismo como fascismo, não está errado, não tem nada a ver com faxina, que é esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui era usado pelo Império Romano, no passado era grandioso, e que ensinou muita coisa que nós vamos resgatá-lo, diria o Mussolini. O cara mirava no Otávio Augusto e acertou no Calígula. Aí vem a nossa primeira característica do fascismo, que a gente vai discutir numa lista não oficial, por alguns historiadores, que vai uma lista não oficial, né, de características do fascismo, inclusive algumas você pode encontrar em museus, como por exemplo o Museu do Holocausto, onde o primeiro item seria esse nacionalismo. O próprio nome já diz, nacional-fascismo, nacional-socialismo. Então, nacionalismo, que é um movimento reacionário de buscar esse passado. Não confunda reacionário com conservador. Conservador é a pessoa que quer conservar as instituições, busca melhorias sem alterar as instituições. Então, o conservador está muito mais perto de um liberal do que um fascista. Ele quer manter as suas instituições, mas, ao mesmo tempo, ele quer um progresso com as suas instituições, ou melhor, das suas instituições. Ele é um reformista, ele reforma a casa. Já um socialista, ele quer construir um projeto nacional. No caso do nacionalfascismo, é um projeto nacional, um projeto de como deve ser fascista, com base no reacionário, aquele que não quer manter o que tem, mas sim buscar algo que foi bom. Um exemplo com escravidão, por exemplo. O Partido Republicano Conservador foi quem assinou a abolição da escravatura. Já um reacionário, diferente do conservador, vai querer a volta da escravidão. Então, são coisas completamente diferentes. Apesar de, propositalmente, algumas pessoas quererem colocar reacionário e conservador como a mesma coisa. Tendo isso em vista, o fascismo deve ser um movimento nacional reacionário, ok? Um movimento nacional socialista reacionário.
Aí, por isso que muita gente coloca como extrema-direita, ok? Por conta desses dois processos. A gente vai ver o que significa extrema, totalitarismo. Vai vir no próximo capítulo do vídeo. Mas esse reacionarismo é uma das características da direita, assim como o conservadorismo é outra de outra parte, ok? Então a gente tem que ter uma distinção de não pensar as coisas de maneira dicotômica. Vou deixar aqui linkado 2 vídeos, o Ideologia dos Vilões, onde eu falo um pouquinho mais de rima visual, dos assímbolos do passado, e também o de falácias. Se uma pessoa usa camiseta verde e outra usa camiseta azul, eles não são iguais só porque estão usando camisetas. A diferença está na cor. Então não tente pensar em conjuntos, né, de uma maneira falaciosa e sem diferenciar cada parte. Às vezes uma pessoa do mesmo espectro político, ela é muito diferente da pessoa que está no mesmo espectro político. Às vezes a pessoa que está um pouquinho mais perto, numa linha, ela é mais parecida, mesmo estando do outro lado. Ok? Vamos para o próximo ponto dessa nossa lista. Esse símbolo reacionário do passado é o lictores. Se você olhar isso aqui, você vai ver esse símbolo em lugares que tem nada a ver com fascismo. Em uma democracia liberal, como por exemplo os Estados Unidos, em alguns símbolos inclusive do Brasil. Quer dizer que todos são fascistas escondidos? Não. Quer dizer que o Império Romano do Ocidente ele foi muito importante em tudo que envolve o Ocidente. Você deve ter estudado na aula de História a Specor, ou Senado Pauperis Questo Roma. Ou melhor, tudo que envolve res pública, ou que envolve um governo público, vai utilizar de princípios criados em Roma. Aqui no fascismo ele vai ser reacionário, então ele vai utilizar tanto alguns princípios quanto uma ideia de que podemos retrazer, uma ideia de que podemos citar uma grandeza romana. No caso lictores, ou seja, esse símbolo aqui, era um facho utilizado guarda-costas dos magistrados romanos. Tem aqui no cenário uma lista dos magistrados, você deve ter visto isso em história. Então, o censor, o questor. Então, o facho ele ia simbolizar o quê? Que unidos, um pensamento coletivista e não individualista. Aliás, o indivíduo tem que ser suprimido pelo coletivo no fascismo. Facho coletivo, ele quebra mais difícil do que o facho sozinho. Um graveto sozinho, qualquer um quebra. Coletivo que suprime e toma conta desse indivíduo é muito mais forte, ou seja, um questor que vai em uma província romana, ele está te ajudando, ele está fazendo você abrir mão de ser apenas um galho e se tornar algo maior. Inclusive você vai ver essa ideologia nesse símbolo aqui, tanto um projeto social quanto nacional. Que, aliás, é o primeiro partido do qual Mussolini fez parte. Mas voltando, o glorioso vai ser retomado pelo fascismo, ou até pelos revolucionários, do próximo vídeo, que ainda vai aparecer no canal, fazer um passado vergonhoso. Que se o seu país não presta, a sua história é de colonização, a sua história é de exploração, você é filho de crimes, tem que mudar tudo. E se você é filho de algo muito grandioso, temos que retomar isso. Então a história, ou melhor, o estudo de história é algo muito importante. Essa memória, ela tira e ela coloca a liberdade. O fascismo deve mais ao socialismo do que ao liberalismo. E ao socialismo menos que o liberalismo. O liberalismo é financiamento das finanças internacionais. O socialismo é o socialismo nacional. E ambos estranhos ao fascismo. Ok. Para explicar tudo isso, que provavelmente foi dito em italiano, vamos dizer o seguinte. Para o Mussolini, o liberalismo era um mau uso do capital. E o marxismo era um fim. Então aqui nós temos que ter cuidado com duas falácias. Muita gente, para tentar combater o liberalismo, diz que o liberalismo é a porta de entrada do fascismo. Mentira. Você dá liberdade individual para uma pessoa, a gente já viu que um projeto nacional de um facho, o indivíduo sozinho ele é um problema, e não uma solução. Então o próprio Mussolini vai dizer que o liberalismo é uma perturbação do capitalismo. O liberalismo ele é como se fosse um enfraquecimento. É uma pessoa se desprendendo, achando que pode sozinha se livrar da nossa nação gloriosa. E aí, também temos que ter uma narrativa histórica muito utilizada, de um suposto contraponto entre o marxismo, o socialismo e o fascismo. Isso foi utilizado muito para ambos os lados. Exemplo, você provavelmente assistiu o filme Oppenheimer, inclusive tem vídeo no canal. O Oppenheimer, ele se cima do Partido Comunista porque manda fundos para os judeus que estavam sendo perseguidos pelo nacionalsocialismo, pelo nazismo. Então, se os meus estão sendo perseguidos pelo nazismo, os inimigos dele vão ser ajudados
Por quê? Inimigo do meu inimigo é meu inimigo. Isso aqui é uma falácia, tá? Tanto que quando ele vê o pacto Ribbentrop-Molotov e vê que ditaduras são parecidas, ele se afasta. Aqui vamos para dois conceitos, o que é o de ferradura. Se você vai ver uma ferradura, os dois lados extremos da ferradura estão mais próximos do que os dois lados não tão extremos. Como assim? Quando os dois lados usam violência, eles ficam muito parecidos. Mesmo sendo dois lados da mesma moeda, o que é uma mesma moeda? A moeda do totalitarismo. Então, sim, o comunismo é totalmente diferente do nazismo, do fascismo, mas ao mesmo tempo é dois lados da mesma moeda, que é a moeda do totalitarismo, a moeda daquele que vai contra o indivíduo. Ou seja, se você está sendo perseguido por um grupo que acha que sozinho você não vai contribuir para uma nação, ou por um grupo que acha que você é uma perturbação do que devia ser feito, você está certo, tá? Então, se os extremos te perseguem, continua aí. Tente evitar esses extremos. Quanto mais para extremos você vai, mais parecido com o seu oposto você fica. Agora vamos falar sobre história de fato. A gente falou sobre o fascismo enquanto ideologia. Agora vamos falar do fascismo enquanto história. Calma que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre a Segunda Guerra Mundial. Aliás, 2 vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial que eu estou preparando. Um vídeo com IA, onde algumas pessoas importantes vão falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E outro vídeo só falando de filmes da Segunda Guerra Mundial, colocando eles numa linha do tempo. Então, se você quer um vídeo, se inscreva no canal. Seja você fã de cinema, fã de guerra ou fã de história, se inscreva nesse canal. Se uma dessas 3 coisas você gosta, esse canal vai ter todas para você, então se inscreve. Enfim, a história de hoje não é só sobre a Segunda Guerra Mundial, é sobre o fascismo. Ele começa com 1861, com a unificação italiana. A unificação italiana e a unificação da Alemanha, a gente não trata muito na escola, infelizmente. É pouco corrido. E muita gente usa a imigração sucedida da unificação italiana para falar umas besteiras, que o Brasil queria gratificar a sua população, então foi importar os imigrantes da Itália. Mentira. Bem imigrante da Itália por causa da situação da Itália que estava de bosta. Porque a Itália era um monte de principados. Inclusive alguns principados papais, inclusive principados sob influência do Papa. Enquanto os outros países já estavam virando nações, Portugal, Reino Unido, Espanha, a França, há muito mais tempo, e alguns países, colônias, já estavam virando nações e repúblicas. A Alemanha e a Itália ainda estavam no sistema mais antigo, no antigo regime. Estava ficando bem para trás, tanto politicamente quanto nas indústrias. Então, esses países tiveram que correr. E quando você corre para alcançar alguém que está muito na sua frente, das duas uma. Ou você é muito bom e alcança a pessoa, ou provavelmente você vai tropeçar, porque ele está correndo muito mais. Ele está correndo muito mais rápido e há muito mais tempo que você. Então, tanto a Alemanha quanto a Itália vão tropeçar ao criar a sua nação. Em vez de criar uma república liberal como os Estados Unidos, ou criar um reino como o Reino Unido, mas que tem um parlamento onde o rei ele só reina, ele não governa, e sim uma câmara dos populares, dos lords, que discute os assuntos, ele vai acabar esbarrando no nazismo e no fascismo. Ou seja, vai tropeçar feio esses dois países. Já avisei que vai dar merda isso. A Itália começou a se unificar, e aí 2 problemas. Primeiro, industrialização. Toda a industrialização da Itália foi para o norte. Ou seja, os agricultores do sul, até hoje existe uma diferença entre norte e sul na Itália, resolveram migrar. Só que não tinha espaço para todo mundo. Então um monte de agricultor ficou sem nada. Ou seja, um monte de agricultor teve que vazar. E qual o país que precisava de um monte de agricultor? O Brasil. Enfim, então esse evento, que é a unificação, vai resultar em muita coisa. Como eu digo, nunca pense a história como uma flecha, e sim como um lago. As coisas vão se esparramando. Cai uma pedrinha e eventos vão surgindo desse evento, ok? Então um evento acontece e outras consequências vão ir. Nunca pense a história como uma flecha, e sim como um lago. Voltando, a nossa pedra que cai é a unificação tardia, principalmente da Itália. E aí, o norte, principalmente o Vale do Pó, começa a ficar mais industrializado, e o sul com diferenças sociais. Ou seja, já tem um conflito. A gente vai ver que crise é algo que o fascismo adora, é crise. Quanto mais o pessoal tiver numa crise, mais fácil é você vender uma solução para essa crise. Que você é o bonzinho, você é o cara que está resolvendo o problema. Mesmo que você não faça porra nenhuma. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Roma estava recebendo essas pessoas, que não tinha muito para onde ir, era para ser a capital desse país, Itália. Porém, inclusive a bandeira da época da Segunda Guerra Mundial era diferente. Porém, né, Roma não era nem a capital da Itália, era uma cidade que pertencia
ao Papa. Então, um dos principais pontos do fascismo é criar o Vaticano. Um dos principais pontos do fascismo é apoiar a consolidação do Vaticano. Aí muita gente vai falar, Vaticano, origem por causa do fascismo. Vaticano é fascista. Catolicismo é fascista. Não. Cuidado com essa falácia. Se você tem um país que está surgindo e a sua principal cidade não pertence a você, você cria um país dentro da sua principal cidade e agora, ema, cada um com seus problemas. Vocês ficam com o Vaticano e a gente fica com a capital, ok? Então cuidado com algumas falácias que você vai ver por aí. Bah, então não pode. Mussolini, junto com seu movimento, os Camisas Negras, fazem a marcha sobre Roma e dizem, agora vamos tomar, não tomar o poder. Nenhum ditador vai chegar e tomar o poder e falar, tomei o poder, agora é comigo mesmo. Não. Ele vai ser escolhido, ele vai ter que ter apoio popular. O fascismo é um movimento de massas. Então, com o apoio popular dos insatisfeitos do Sul, com o apoio popular dos que precisavam de uma solução do Norte, ele vai unificar. Depois a gente vai ver que ele vai fundir o chefe de Estado de governo e virar o Duce. Mesma coisa que o Hitler faz. Depois que o Hitler vira chanceler, ele funde o cargo de primeiro-ministro e vira o Führer, que é líder italiano. Duce seria o contraponto italiano. Então, quando uma pessoa que já tem um poder, é dado mais poder para ela, ela vira ditadura. Aqui vamos fazer um apelo à democracia. Ele é o Montesquieu, né? Lembra Montesquieu, Espírito das Leis? Tem vídeo no canal que fala que os poderes têm que ser independentes entre si. Porque se uma pessoa começa a poder unificar poderes, vai dar merda. Deu merda na Itália, deu merda na Alemanha e vai dar merda em qualquer outro lugar. Se uma pessoa começar a fundir poderes, nada vai poder pará-la, vai existir uma balança de equilíbrio. E aí é a porta de entrada para um líder fascista. Só que, principalmente por conta do Hitler e sua expansão de espaço vital, dizer que existiam russos em outros lugares como na Ucrânia. Opa, peraí, tô confundindo. É que a história se repete, desculpa. Dizer que existiam germânicos em outros lugares como a República Tcheca, e principalmente na Polônia, e aí começa a invasão da Polônia, e aí começa uma guerra contra os aliados e o eixo. Se inscreva no canal que eu vou explicar tudo isso. Quando começa a guerra, no meio da guerra, a Itália, que não fazia grandes coisas na guerra, aliás, mais atrapalhava do que ajudava. A saída da Itália da guerra em setembro de 1943, após a Alemanha invadir a França, e quando já estava mais do que evidente de que os alemães venceriam, Benito Mussolini, com a intenção de tentar obter alguns dos despojos, declarou guerra contra a França e a Inglaterra, lançando-se num conflito para o qual ele sabia muito bem que o seu país ainda não estava completamente preparado, com muitos militares, senadores e políticos italianos começando a se movimentar com o objetivo de tirar a Itália de uma derrota que viam como inevitável. Essas intensas movimentações políticas nos bastidores culminaram na reunião do Grande Conselho Fascista no dia 24 de julho de 1943, um conselho formado por 28 membros. Naquele dia, as forças aliadas avançavam imparáveis pela Sicília, com dezenas de milhares de soldados italianos e alemães tendo sido já mortos, feridos ou capturados. E a facção liderada por Dino Grande, que defendia a queda de Mussolini e o fim do regime fascista, era a maioria no Grande Conselho. Após um longo debate, o Conselho votou, com 19 votos a favor da queda de Mussolini contra 8 a favor da continuação do regime fascista. Reunião com o rei, que começou às 17 horas, o rei disse a Mussolini que a Itália estava destruída e que a situação exigia sua demissão imediata do cargo. Mussolini, visivelmente abatido e cabisbaixo e sem qualquer apoio do Grande Conselho, aceitou a decisão do rei, que lhe deu voz de prisão, entregando-o aos carabinieri, que levaram Mussolini para a prisão provisória de Legano, no bairro de Prati. A notícia da demissão e prisão de Mussolini enfureceu Hitler, que viu nisso o primeiro passo da Itália rumo à capitulação frente aos aliados, ordenando de imediato o envio de 8 divisões e uma brigada para o centro da Itália, numa clara preparação para tomar o poder em caso de capitulação do país. Da rendição italiana, Mussolini, após ter sido libertado pela Alemanha em setembro de 1943, fundou, naquele mesmo mês, a República Socialista do Salo, um estado fascista fantoche da Alemanha que existiu até 25 de abril de 1945. Só uma coisa que eu prometi. Antes de falar do fascismo, do combate ao fascismo e nota de fascismo, o que é esse tal do partigiano? O partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via. Partigiano ou partizan
seria a pessoa que é paramilitar, partizan. É uma pessoa... Lembra que a gente falou do Sul e a República Socialista? Enfim, o partizano seriam pessoas tanto ligadas ao movimento de esquerda quanto anarquistas. Ainda vou botar um vídeo só sobre anarquismo. O anarquismo, ele é, sim, contrário ao comunismo e sim, contrário ao fascismo em muitos pontos. Não só porque contrário ao fascismo quer dizer que o anarquismo é necessariamente bom ou necessariamente ruim. A gente vai discutir sobre anarquismo. Enfim, essas pessoas ligadas à ciência e anarquismo seriam os paramilitares ou partidianos. Ou seja, aqueles italianos contra a hegemonia do poder italiano, ok? Então sim, pessoas que lutaram na guerra. Essa música é uma música de lavoura, ou seja, uma música dos camponeses. Lembra lá do Sul? Ok? Então, dos camponeses que trabalhavam nas lavouras. E aí foi adicionado partizaneta para falar dos partidianos. Então, os partidianos, meninos do Sul, usaram uma música de lavoura do Sul para criar o seu próprio hino. Que desses, assim, uma música com bastante significado, tanto da história do fascismo, quanto principalmente uma história anterior italiana. Enfim, então, antes de falar ainda mais sobre a luta contra o fascismo, né, eu acho que eu vou dizer uma frase que vai chocar muita gente. Todo antifa é um moleque revoltado, e não alguém que luta contra o fascismo. É, isso mesmo. Primeiro, que você vê cores associadas ao anarquismo, ou seja, qualquer um, republicano, democrata, é contra o fascismo. Não só quer dizer que é um antifa. E aí vem a falácia. Peraí, se você não é um antifascista, então você é um fascista. Então vamos fazer o seguinte. Vamos falar contra os anti-esquartejadores aqui. Os anti-esquartejadores. Ué, eu não quero usar as suas ideologias. Vocês são contra o esquartejamento, então vocês não podem comer carne. Vocês não podem, mas eu gosto de comer carne. Então eu não concordo com os anti-esquartejadores. Então você é um criminoso, um esquartejador, um sociopatista, taxista. Então temos que ter cuidado com essa falácia, tá? Antifa não alguém combate o fascismo. Um revoltado apenas, tá? Então isso aqui é muito ridículo, isso sim. Aliás, eu já vi uma coisa aqui dessa pessoa ridícula, que era Fundação Getúlio Vargas antifascista. Getúlio Vargas, para quem não sabe, tinha órgão de repressão. Para quem não sabe, Getúlio Vargas não é um fascista, mas ele tem os tons lá de fascismo. Tanto que o Brasil lutou contra o fascismo, né, na Segunda Guerra Mundial, durante o governo Vargas. Mas você tinha órgãos de repressão, você tinha perseguição à liberdade de expressão. E um dia eu ouvi antifascista contra a liberdade restrita de expressão. Gente, se você é antifascismo, anti o comunismo, anti o nazismo, você é a favor da liberdade de expressão. Uma Stasi, uma Gestapo é contra a liberdade de expressão. Eu vejo muita gente no TikTok querendo ensinar que se você der liberdade de expressão, o fascismo volta. Então, para combater o fascismo, vamos combater a liberdade restrita de expressão. É parte do ideário de produção cinematográfica da extrema-direita na Alemanha. Na Alemanha. A senta dele, as pessoas normais já estão espertas com essa criancice de ficar chamando os outros de nazista e fascista o tempo todo. Que ele é irresponsável desse jeito e abusa de um termo tão sério quanto fascismo. Mas ele só está repetindo o que os comunistas soviéticos faziam lá atrás. Todo mundo que era contra o comunismo ou que discordava da sujeira do governo soviético era chamado de fascista. Aí os comunistas estavam liberados para prender, torturar, matar, fazer o que quiser com esse fascista. The Communist International was the first to use the term broadly because it found the Italian term was very useful as a pejorative or a stigmatizer, as a term of abuse, because it meant something which was violent and authoritarian, apparently for most people really quite bad, and therefore was something to apply to enemies. But the communist propagandists were very lackadaisical in the way they applied it. Everyone was a fascist. This was the era in the 1920s, the early 30s, of hybrid fascism, hyphenate fascism, so that socialists who were not communists were denounced as social fascists, liberals who were anti-communist were denounced as liberal fascists, conservatives who were anti-communist were denounced as conservative fascists. Therefore, from the point of view of the Communist International, everyone else was a quasi-fascist or tending to fascism. The use of fascism as a term of propaganda abuse by the communists in the 20s and early 30s was so broad and so loose, a means merely of stigmatizing opponents, that it had no meaning. A liberdade de expressão é contrária ao fascismo.
Se um indivíduo se expressa, um indivíduo tem a sua própria opinião, ele é contra a opinião do facho. Então, seja uma Gestapo da polícia nazista, é contra a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é para esse vídeo existir e realmente falar algo que preste. Então, liberdade de expressão é um remédio contra o nazifascismo, e não temos que combater a liberdade restrita, senão eles vão surgir. Um negócio que é fascista e direitista. Coisa do Batman. O Batman é fascista. Bah, então não pode. Vamos diferenciar alguns pontos do fascismo de algumas falácias. E vamos ver o que é o fascismo de verdade. Nacionalismo extremo. O nacionalismo é uma característica central do fascismo, com ênfase na identidade nacional. Nacionalismo não é patriotismo. Aliás, se você vê umas pessoas fazendo jura-bandeira, elas não estão fazendo Hail Hitler. Se você vê pessoas que estão fazendo juramento à bandeira, elas não estão fazendo a bandeira. Todo juramento é feito com base na República Romana. Então, se uma pessoa estende a sua mão para alguma coisa, para uma bandeira, ou seja, para uma Bíblia, ou seja, para a Constituição Brasileira de 88, ela não está fazendo uma saudação. Aliás, se você for em qualquer museu romano, ou egípcio, que tenha da época romana, né, quando Roma dominou o Egito, você vai ver as pessoas fazendo saudação, que é Hail the King, ou melhor, Ave César, ou seja, Hail significa saudação. Então, pessoas vão dizer que vão atacar os Estados do Sul para dizer que, olha só, uma saudação. Olha só, uma saudação. Então as pessoas, lembra que eu falei de criar um inimigo? Estão tentando criar um inimigo com um criador de inimigos. Isso é muito contraditório. Então, patriotismo é uma coisa, nacionalismo a gente já viu o que significa. Lembra do facho lá? As pessoas num projeto de nação, pena capital. Ok. Então a liberdade individual é contra o coletivismo. Tem isso em mente. Totalitarismo. O fascismo muitas vezes busca controlar todos os aspectos da vida pública e privada, restringindo a liberdade individual em favor da coesão e do controle social. Aqui vem a explicação do porquê que é nacional-socialismo, né? Ou melhor, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? É o partido nazista. E por que o nacional-fascismo é o fascismo? Tem socialista no nome. Couve manteiga é um laticínio. Tem manteiga no nome. Agora, vai tentar botar lá do lado da batata. Você realmente acha que não fizemos contato com o ET ainda? Universal Channel é pra quem? Se fosse só pra gente, seria Earth Channel. Ai, Copacabana, Ipanema, que mar lindo. Aquilo não é mar, aquilo não é água salgada. Tá no nome, Rio de Janeiro. Aquilo é um rio. Fui malhar outro dia, me expulsaram do prédio. Ah, não é aqui, senhor. Ah, tá escrito no nome, Academia Brasileira de Letras. Ah, mas o senhor não é uma letra. Ah, é. E o meu nome tem número agora. O Silvio Santos é dono de todas as emissoras brasileiras. Sistema Brasileiro de Televisão. Quem é o Sistema Brasileiro de Televisão? É a Globo, a Record, a Band, a Rede... Não, a Rede TV. Ai, por que o crime não acaba em São Paulo? Porque é conivente. Vou usar o Marginal Pinheiros, vou usar o Marginal Tietê, o Marginal. Ah, é só um nome, é só um... Fica esse projeto social, projeto coletivista. O socialismo contra o coletivismo é uma afronta às liberdades individuais. E uma ênfase significativa é colocada no militarismo, a preparação para a guerra, expansão territorial. Isso aqui é uma coisa que dá até preguiça. Eu vi num canal que é um meteoro de bosta, as pessoas falando que gostar de armas é fascismo. Que um símbolo, por exemplo, não pise em mim, é fascista. O não pise em mim quer dizer que você pode retrucar uma agressão. Ou seja, você pode ter armas para você retrucar uma agressão. Principalmente essa agressão vier da Inglaterra, tá? Por isso que surge os Estados Unidos. Então, esse símbolo aqui, que você pode se armar, que você pode retrucar agressões, seja elas de delinquentes ou do próprio Estado, não tem nada a ver com militarismo. Militarismo é o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Quando a Alemanha perde a Primeira Guerra, Hitler vai culpar os políticos, principalmente os judeus que estavam na Alemanha. Falar que não, a Alemanha podia vencer. Agora a gente vai mostrar, vai vencer. Então, militarismo para a guerra. Países que estão sempre se preparando para a guerra, que tem traços de fascismo. Enfim, então Hitler, que tinha o seu revanchismo, se a Alemanha foi culpada da Primeira Guerra Mundial pelo Tratado de Versalhes, se nós somos ocupados da guerra, agora vai ter guerra de verdade. Agora vocês vão ver o que é guerra de verdade. É uma revanche militar, uma revanche de guerra. Não tem nada a ver com liberdade individual do uso de arma. E sim o militarismo da nação, ok? Agora, se você tivesse um desfile militar em homenagem à Guerra do Paraguai, porque o Brasil precisa se defender de futuros inimigos como fez no passado, aí sim você vai ligar o letra vermelho. Sorte que esse exemplo que eu dei é hipotético. Corporativismo. O fascismo tende a favorecer um sistema corporativista, em que o governo, o setor empresarial e os sindicatos colaboram para controlar e regular a economia. O coletivo é contra as liberdades individuais? Então, se as origens do nacional-fascismo
estão em partido socialista, você já sabe o porquê. Então pense assim, pegue um conjunto maior que seria socialismo e marxismo. Dentro desse conjunto vai ter elementos diferentes, que seria o comunismo, lá da União Soviética do Stalin, inclusive era inimigo do Hitler e do Mussolini, ok? Então o conjunto maior engloba conjuntos menores. Quanto à personalidade, o líder fascista frequentemente é idolatrado e celebrado, com as suas imagens e ideias permeando a sociedade. Propaganda e controle da mídia. Eu já falei de liberdade de expressão nesse vídeo. Eu já falei em um vídeo sobre a PEC da censura. Desprezo pela democracia liberal. Os governantes fascistas rejeitam os princípios da democracia liberal, considerando-os fracos e incapazes de manter a ordem. É o conceito de democracia relativo. Aqui nós vamos ter, tanto... Se você viu meu vídeo de esquerda e direita, isso vai ficar mais claro. Tanto o movimento de esquerda como o bolivarianismo, quanto as ditaduras que tivemos na América Latina, que são ligadas à direita. Então aqui, esses traços de fascismo vão ser ambidestros. Então você vai ter o controle estatal, tanto, por exemplo, numa Venezuela, quanto no Chile, em momentos históricos diferentes, em países diferentes. Seja de esquerda ou de direita, eu tenho uma frase que é minha, tá? Não é nenhum ódio latinismo ou latinofobia, mas a política da América Latina sempre tende a extremos. E isso é muito perigoso. Parece que a América Latina não aprendeu nada. E você vê vários sociólogos falando de um pan-latinismo, sendo que a gente se ferra de maneiras diferentes. Já avisei que vai dar merda isso. Então, aqui a gente desmitificou algumas coisas, aqui a gente mitificou outras, para você também prestar atenção. Uma coisa que me entristece muito, e aí vem a minha previsão apocalíptica, é algo como isso. Você acha que é por ser fascista? Eu acho que você é um fascista de merda, você é desrespeitoso, você tá desrespeitando... Se ser fascista é defender a polícia, e o cidadão de bem, eu sou mesmo. Polícia, e o cidadão de bem, eu sou mesmo. Se todo mundo que é contrário a você é fascista, logo, você que tem ideias ridículas, vai gerar um monte de pessoas que vão ter orgulho de dizer que são fascistas, mesmo sabendo ou não sabendo. Muito provavelmente isso aqui foi uma escorregada. Quem leva um tapa na cara de um manifestante dificilmente vai pensar em não falar bosta. Mas, cuidado, o cidadão comum, ou como diria Emílio Surita, o afegão médio brasileiro, a pessoa média brasileira, que não é inscrita nesse canal, você que é inscrito não vai cair nessa, vai achar que se as pessoas que combatem o fascismo quebram vidraças, fazem arruaça, se as pessoas que dizem combater o fascismo são a favores de que não exista operação policial para combate de tráfico, ou combate ao narcotráfico, ou melhor, crime organizado, se as pessoas que combatem o fascismo são a favor disso, eu não sou a favor disso. Essas coisas nojentas e ridículas. E as pessoas que combatem o fascismo e combatem isso, logo eu sou. Então, você que não cai em falácia dicotômica, mas você que não cai nesse tipo de falácia, não é a maioria das pessoas. O QI médio brasileiro não é dos mais altos. Problema da educação. Problema educacional. Seja ele proposital ou não, não sabemos ainda. Aqui vem a minha projeção apocalíptica. Nós vamos ter uma geração de fascistas surgindo no Brasil. Não de fascistas convictos, mas de fascistas que vão combater o que as pessoas que combatem o fascismo diz. Se um influenciador diz que a pessoa que tem o seu emprego, que coloca o filho numa escola e que tem orgulho disso, fala, pô, eu tô me virando... O grande símbolo do fascismo é o homem de bem, trabalhador e pai de família. Olha um vídeo desse e vai falar, então, peraí, se eu tenho que deixar de fazer o que eu faço pra deixar de ser fascista, eu não quero deixar de ser fascista. Falei fascista demais no vídeo sobre fascismo, falei nazismo, então me ajuda com like, porque o YouTube não vai me ajudar. Mas voltando. Então, cuidado. A gente vai ter uma geração de fascistas que nem sabem o que é fascismo e que vão ser influenciados a contraponto. Lembra que eu falei que você usar o fascismo, usar o nazismo para combater o comunismo é uma falácia? Assim como eu citei o filme do Oppenheimer, você usar o comunismo para combater o fascismo, o socialismo é uma outra falácia, porque eles são parecidos no totalitarismo, são parecidos em criar órgãos de repressão, são parecidos em ser contra a liberdade de expressão. Então aqui vai 2 dicas. Cuidado com as falácias, lute pela liberdade de expressão, até para as pessoas se educarem e não caírem em falácias, e tomara que eu esteja errado. Volte aqui alguns vídeos, se inscreva aqui, volte alguns vídeos e diga se eu estou errado ou não. Enquanto você pode, pense só. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasione.
partigiano, portavi